Glória a Deus, obrigado, queridos, que bênção. Eu queria que você, antes de sentar, ou pode sentar se quiser, você pudesse compartilhar um pouco, né? Da palavra que vai ser ministrada. Eu sei que muitas pessoas precisam ouvir a palavra. Não sei o que estão passando, mas eu sei que uma palavra chegando no lugar de escassez, de necessidade, sofrimento e enfermidade, ela é capaz de mudar, transformar, curar e fazer com que essas pessoas possam superar. Amém? Pega o link da nossa igreja, do canal no YouTube, Verbo Portal do Sol, encaminha para alguém que você conhece. Amém? Aleluia! Glória a Deus. Boa noite, graça e paz. Oh, aleluia. Deus é muito bom. Glória a Deus. Tem uma turma aqui de Pedra de Fogo, cadê? Vocês podem ficar de pé, por favor. Que grande bênção poder rever vocês. Eles são uma grande bênção, são do Verbo da Vida lá de Pedras de Fogo. A gente já estava com saudade de vocês. Leva o nosso abraço para todo mundo lá, para o pastor Gerson. A gente ama muito vocês. Sejam bem-vindos, vocês estão em casa também, viu? Faça da nossa casa a extensão lá de vocês também. Fiquem à vontade. Aleluia. Deus é bom. Você está pronto para zarpar, para decolar? Aleluia. Sabe, queridos, eu anotei aqui. Você veja quando a palavra ela está alinhada com aquilo que Deus quer que nós falemos aqui, né? Eu estava prestando atenção aos louvores que nós cantamos aqui. Talvez você já tenha até esquecido, né? E eu quero te animar, sempre prestar atenção até nos louvores, porque é Deus falando conosco. Amém? Nós cantamos um louvor aqui que diz: esse é o dia, essa é a hora de se alegrar no sobrenatural. Essa é a noite de você se alegrar no sobrenatural. E o sobrenatural, queridos, ele funciona mesmo sem você ver, não é? Todo louvor aqui foi direcionado para você dançar pela fé sem ver, dançar sem ver, cantar sem ver. Eu vou dançar antes de ver. Nós cantamos aqui outro louvor aqui. O outro louvor nós falamos de bondade e fidelidade me seguirão. Você sabia que bondade, fidelidade, amor, alegria são atributos comunicáveis de Deus? O que é um atributo comunicável? É Deus comunicando para a gente e desejoso de que nós manifestemos esses atributos também. Bondade faz parte, inclusive, do fruto do Espírito. Amor, alegria, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Não é assim? Esqueci algum? Aleluia! Me alegro porque vivo na tua presença. Você se alegra porque vive na presença? Talvez você não saiba a dimensão da alegria que está sendo manifestada dentro do seu espírito, porque você está na presença. Você crê que Deus está aqui? Aleluia! Desde que o culto começou, queridos, nós sabemos que Deus está aqui se movendo. Ele se move em mim, Ele se move em você. Ele se move na sua vida de forma que tire você daquilo que você talvez esteja parado ou estático. Deus quer te fazer superar, Deus quer te estender a mão e te levar para coisas maiores. Porque Ele é especialista em nos levar além, muito mais além. A palavra diz que tudo, não é, que nós pedimos ao Senhor, tudo que podemos pedir ou pensar, Deus pode fazer muito menos. Não? Não é isso não? Você está prestando atenção, graças a Deus. Tudo que você pensa ou pede, Deus pode fazer infinitamente mais. Você não se alegra com isso? A gente já podia ir embora somente com louvor, com a palavra que foi ministrada através do louvor. Não é? Eu quero trazer umas verdades para você, umas lembranças, ou talvez até uma descoberta, né? Não sei, possa ser que exista alguém aqui que nunca ouviu falar nisso. Sabe, queridos, nós não usufruímos ou desfrutamos do melhor de Deus porque ainda nós somos ignorantes.
O apóstolo Paulo, certa vez, ele diz: eu não quero que vocês sejam mais ignorantes. Vocês precisam quebrar essa ignorância e buscar na palavra o que Deus fez ao seu respeito e ao meu respeito. Não é? Às vezes a gente pode estar vivendo uma vida precisando de algo que já está na palavra e a gente está teimando em pedir, Deus dizendo: olha a palavra, eu já mandei, eu já enviei, eu já manifestei, eu já decretei. E por nós desconhecermos a palavra ou não considerarmos, a gente fica como alguém religioso, não é? Que somente escuta e sai pelo outro lado, não é? Nós falamos aqui domingo passado sobre a ciência. Ela diz que nós temos dois ouvidos, um externo e um interno. O externo ele canaliza para o interno, o interno canaliza para a central da fala. Tudo aquilo que você ouve, não é? E é levado a falar, aquilo dali sobe como uma ordem do cérebro para que seu corpo seja direcionado para aquilo que está ouvindo e falando. Isso daí estão falando que é uma descoberta agora da ciência. Imagina que isso está no livro de Tiago há mais de 2.500 anos atrás, agora que a ciência veio descobrir. E por que a ciência não descobriu antes? Porque houve uma desconsideração da palavra. Mas sabe, queridos, há crentes que andam sem considerar a palavra por desconhecerem o valor que ela tem verdadeiramente. Você está aqui ou já foi para casa? Aleluia! Nós devemos entender, nós sabemos hoje que tem tantas coisas que são criadas e às vezes a gente compra, por exemplo, um liquidificador, a gente pensa que é só para fazer suco, mas ele serve para quebrar gelo, ele serve para fazer outro tipo de coisa, fazer um patê, né? Ele tem 1001 utilidades, mas se você comprou só para fazer suco, você não vai desfrutar e vai bater cabeça passando uma coisa, fazendo um patê à mão, quando poderia fazer em segundos, não é verdade? Então a palavra de Deus, ela tem tudo aquilo e muito mais além daquilo que você precisar, não é? Você precisa entender, buscar e tomar posse dessa palavra de forma que você vá desfrutar, talvez até em menos tempo daquilo que você talvez, né, acha que poderia desfrutar. Daqui a 10 anos vai acontecer. Não, pode acontecer já, porque fé é agora, fé não espera. Aleluia. Você crê como eu creio? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então a gente vai falar um pouco sobre a alegria, né? Talvez a gente saiba que a alegria seja só um bordão, só um refrão. A alegria do Senhor é a minha força, né? Há algo na alegria que me preenche, né? Sorria, né? Talvez se você não entender o que é verdadeiramente a alegria de Deus, você nunca vai entender que ela produz algo dentro de você sem você saber. Existem dois tipos de alegria: uma alegria natural, que se move pelos sentimentos, que se move, né, pelos sentidos, que se move pelo físico, pelo natural. Mas existe a alegria sobrenatural, que foi o tempo todo que foi cantado aqui, nos 4 louvores que foi cantado aqui. Existe uma alegria aqui. Me alegro porque vivo na tua presença, porque habito na tua presença. A Bíblia diz que na presença de Deus há plenitude de alegria. O que é plenitude? Alguém sabe o que é plenitude? Plenitude é algo mais do que completo. Aleluia. Então, na presença de Deus há uma alegria que é completa, ela não deixa nenhuma brecha para você se entristecer. Aleluia. Queridos, nós vivemos agora uma nova realidade em Cristo, não é? Nós somos agora de Cristo, somos novas criaturas. E a gente não precisa mais andar conforme andávamos no reino das trevas. A gente precisa agora aprender a andar, não é, no reino de Deus, né? Paulo, certa vez, ele diz: aprendi a estar contente. Eu não sei quanto tempo Paulo passou para aprender, mas eu sei que eu vou aprender também a andar contente em todo o tempo. Porque Paulo, quando escreveu essa carta, ele estava na prisão. E ele dizia: ei, pessoal, alegrem-se sempre.
O que é alegrar sempre? Não é só num momento bom, não. Vou dizer de novo. Alegrar-se sempre, que é uma ordem imperativa de Paulo, não quer dizer que você deve se alegrar quando tirou na loteria, quando ganhou na loteria, quando recebeu uma oferta boa de um irmão. Oh, glória a Deus. Eu creio que o irmão vai ofertar na vida de outro irmão aqui, em nome de Jesus. Não, queridos, nas dificuldades, Paulo estava dizendo, alegrai-vos sempre. Aí ele diz, eu sei estar abastado, sei estar em dificuldades, mas eu não perco o contentamento. Contentamento é alegria. E não é uma alegria natural, porque a gente sabe que a alegria natural, ela vira tristeza de uma hora para outra. E a gente cantou aqui também, a tristeza pode desaparecer, não foi? Como é o resto? Não é nada que resista o teu poder. Olha só, você sabia que a alegria do Senhor é a nossa força? Você sabe o que quer dizer essa força no grego? Poder. Aleluia. Existe um poder sobrenatural dentro de mim e de você. E eu sei que você vai se alegrar e vai sair daqui mais contundente, né? Sabendo, ei, rapaz, eu tenho uma arma poderosa dentro de mim. E essa arma pode mudar as dificuldades. Oh, aleluia. Qual é o fruto da alegria? Ha, 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 ha. Qual é o fruto da alegria? O riso. Aleluia. Por isso que às vezes você vê Sinalândia aqui, né? Às vezes ela está aqui passando numa situação um pouco difícil, mas ela está ha, 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 ha. Talvez alguém até diga, isso é uma doida. Não é assim? Mas ela sabe o que está expressando. Contentamento na dificuldade. Contentamento nos momentos bons. Aleluia. Eu quero que você abra sua Bíblia lá em João 15, 11. Deus nos deu tudo o que é necessário para termos uma vida boa. Está lá em 1 de Pedro, ele mesmo diz isso. Tudo que diz respeito à sua vida e piedade já foi dado. Então já foi dado, eu não tenho que estar pedindo mais a Deus, porque ele está dizendo, já foi dado, meu querido. Faça um checklist, leia a sua Bíblia. Aleluia. Nós somos ou fomos influenciados constantemente ao fast food, a querer as coisas rapidamente. A gente não quer ter mais o cuidado de estudar, de buscar os segredos de Deus que estão escritos na palavra. Eu tenho umas 20 e poucas versões de Bíblias em casa. Mas depois que chegou na internet, eu tenho um aplicativo aqui que tem mais de 150 Bíblias. Mas para que isso? Exatamente para você estar comparando uma versão com outra, para trazer um entendimento melhor para você. Isso é facilidade para nós. Né? Tem coisas que você entende numa versão, que eu vou ler aqui, mas em outra versão tem uma facilidade de ser digerido, de ser ouvido para o ouvido interno e descer para o seu espírito. Porque não adianta nada você só ouvir com o ouvido externo sem descer para o espírito, porque não funciona. Vai ser somente uma cantiga, não fez efeito nenhum. Lembra que eu já cantei aqui uma música que desejava a morte? Eu cantava sem saber o que estava cantando. Às vezes a gente grava aquilo, passa o dia todinho a memória, uma música que ouviu logo cedo de manhã, né? Assim, o dia todinho aquela coisa machucando. E você cantando sem saber o que está cantando. Por quê? Desatentos. Né? A palavra de Deus nos convida em todo o tempo, vinde a mim. Aquele que me busca, acha. Deus está sempre nos convidando para nos fornecer as armas corretas de viver uma vida boa, de viver uma vida agradável a Deus e agradável também a você. Aleluia. João 15, 11 na NVI, por favor, é Alexa. Não se assuste com esse mascarado não, viu? Porque ele não vai roubar a sua alegria não. Aleluia.
João 15:11 diz assim: tenho dito estas palavras. Quem disse isso? Quem? Jesus está falando com você esta noite. Tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja incompleta. Não? E a alegria de vocês seja completa. Qual é o desejo de Deus? Que você tenha a alegria completa. Não é uma alegria parcial. Eu não posso entender. Volta lá para o tema que nós colocamos aqui. O que tem roubado sua alegria? Esse mascarado está carregando aqui sua alegria, ó. Não sei se você está vendo aqui. O que é que tem roubado? Você, durante a mensagem, já vai poder identificar o que tem roubado a sua alegria. Você não pode deixar, né, que levem isso, porque isso é uma arma poderosa que vai trazer livramento, mudança, transformação na sua vida. Aleluia! Eu desconhecia isso. Eu via só de ouvir falar como Jó. Rapaz, eu via isso só de ouvir falar. Considerava isso só de ouvir falar. Mas agora os meus olhos podem perceber. Você hoje à noite está chamando, sendo direcionado, convidado, para notar, considerar a alegria que Deus tem para você, o quanto ela é preciosa, o quanto ela é poderosa para mudar situações. Amém? Na NVT diz assim: eu lhes disse essas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, a sua alegria transbordará. Isso é um pouco do que é uma alegria completa. É uma alegria transbordante. Quem olha para você, independente da circunstância, vai ver a alegria transbordando através do seu semblante. Amém? É por isso que a gente não deve andar emburrado, sisudo. Nós temos uma noção de um Deus sisudo, de um Deus somente no trono, pronto para julgar e olhando atentamente para ver a hora. Vamos ver se ele vai errar agora, vamos ver se ele vai. Ei, Deus não está preocupado com isso, não. Aleluia. Ele quer te ensinar a não errar, a se endireitar, a crescer nele cada vez mais e desfrutar como maduros, não é? Como aqueles que querem crescer e avançar em Deus cada vez mais. Porque cada vez mais que eu cresço em Deus, mais parecido eu me torno. Cada vez mais que eu cresço em Deus, muito mais eu vou descobrir os efeitos melhores que tem em cada atributo, em cada fruto do Espírito que Deus tem para nós, em cada dom que Deus nos dá. Há uma diferença entre fruto do Espírito e dons. O fruto do Espírito é algo que vai trabalhar na sua vida, no seu interior. Os dons são dados para você trabalhar para os outros, servir aos outros. Amém? Então, quando a gente diz, olha, o fruto do Espírito é amor, já tem alegria dentro do fruto do Espírito. Deixa eu dizer a você, já está dentro de você esse fruto. Agora eu preciso fazer o quê para desfrutar dele? Frutificar. Porque o próprio Jesus disse que ele é a videira e nós somos os ramos. Quem é que frutifica? Eu vou até trazer aqui algo. Eu estava lendo um livro de Eliezer, um livro muito bom, quero indicar até para você. Eu deixei até os livros ali. A Alegria do Senhor. Compre esse livro, é fantástico. Eu trouxe mais, você pode pegar para mim? Umas literaturas aqui que vai te fazer crescer mais. Tem esse livro aqui poderoso chamado O Poder Secreto da Alegria. Se é um poder secreto da alegria, é porque ninguém ainda descobriu. Diga, hoje eu vou descobrir. Mark Hanks, está lá na nossa livraria. O Espírito da Fé é pela fé. A alegria sobrenatural é pela fé. Está lá de Mark Hanks também. E Tony Cook é acima, experimentando uma vida elevada. Quem entende a palavra, certamente vai viver uma vida elevada. Vai desfrutar do melhor, não é? Nas tempestades, não é? Muitos vão estar abalados ao seu lado, mas você está lá quietinho. Por quê? Porque você sabe quem está dirigindo a vida, quem está comandando a sua vida.
O piloto da sua vida não morrerá, é aquele que te sustenta pelo poder da sua palavra. Aleluia. Glória a Deus. Então, por toda a Bíblia, se você vê, queridos, em toda a Bíblia está inserida a alegria. Vai estar inserido Deus querendo nos encorajar, não é? A ser alegres. Coragem para ser alegre. Ei, anime-se, tenha bom ânimo, seja forte e corajoso. Tenha bom ânimo. O que é ter bom ânimo? Alegria. Esse é o desejo de Deus para nós. A alegria é muito mais do que nos sentirmos bem. A alegria não é um sentimento, é uma decisão, como o amor. O amor não é um sentimento, é uma decisão. Eu decido ser alegre. Eu não preciso sentir, porque a alegria natural você sente, depois ela se abala com a tristeza que chega rápido, né? Uma ofensa sofrida, uma dor, uma humilhação, uma morte. A tristeza chega e o diabo quer que você fique prostrado. Fica aí mais, meu filho, desenvolva isso. Oh, quanto mais meu filho chorar, melhor para mim. Nós vamos nos alegrar aqui em cima. Aleluia. Mas você não vai se abater. Há um tempo de luto, há um tempo de tristeza, mas logo, logo você se levanta. Opa, eu não posso estar preso nisso, porque a alegria do Senhor é a minha força, é o poder de Deus dentro de mim. Aleluia. Neemias 8:10 diz assim: não se entristeçam, porque a alegria os fortalecerá. Ou a alegria do Senhor é a sua força. Então a alegria que o Senhor dá não depende das circunstâncias. Você está aqui? A alegria que Deus tem disponível para você não depende de circunstâncias. Amém? Não depende, mas a alegria natural depende, não é assim? Tem gente que não veio para aqui hoje porque o time dele perdeu. Está vendo? A gente por futilidades é levado a uma tristeza. Às vezes não vou nem trabalhar amanhã, porque vão tirar sarro da minha cara, né, Charlinho? Isso aí. Aleluia. Tem palmeirense que ficou triste. Ainda bem que meu filho está viajando, não teve tempo nem dele se entristecer. Aleluia. O pastor Rômulo, por sinal, está lá em Santa Maria da Boa Vista, ensinando no Rema lá, né? Só vai vir na outra semana. Mandou um abraço e está nos assistindo também. Então a alegria que o Senhor dá para nós não depende das circunstâncias. Abra lá em Isaías 58:14. Tem a Bíblia Viva aí, tem uma versão da Bíblia Viva. Eu vou ler nessa versão. Isaías 58:14. Diz assim: então o Senhor será a sua alegria. Quem é que é a sua alegria? O Senhor. Eu posso dizer, abrindo uma aspa aí para terminar de ler o versículo, que se Deus é amor, eu também posso dizer que Ele é a alegria. Ei, você está aqui? Se Deus é amor, Deus é a alegria. Aleluia. Glória a Deus. É Ele quem nos enche de alegria, porque Ele sabe da importância da alegria. Ele sabe que isso vai nos fazer avançar, vai nos fazer desbravar todo tipo de calamidade, tristeza, impedimento, escassez, doença, seja lá o que for. Rir é o melhor remédio. Quem já ouviu esse ditado? Rir é o melhor remédio. Então o Senhor será a sua alegria. Eu mesmo os ajudarei a vencer todas as dificuldades e ter vitória e glória na terra. Vocês receberão todas as bênçãos que eu prometi a Jacó, seu pai. Eu mesmo, o Senhor, estou fazendo essas promessas. Aleluia. Deus é um Deus de promessas. E não somente de promessas. A Bíblia diz que fiel é aquele que prometeu, porque Ele haverá de cumprir. Eu estou achando você meio triste. Eu falando de alegria. E você sisuda aí, rapaz, se alegre. Algo que está sendo promovido no reino espiritual na sua vida esta noite.
Ei, deixa eu dizer uma coisa, a gente tem que aprender a responder à unção que está disponível. Às vezes você vê alguém arrodeando, correndo aqui, outro chorando, outro sorrindo, aí começa a... Olha que besteira, olha só que besteira está fazendo ali. Rapaz, aquilo é a unção fazendo ele responder à maneira dele. Então, querido, se você quer responder à unção que está sendo ministrada aqui para você da parte de Deus, só você vai receber. A Bíblia diz, Jesus diz, ele veio para os seus e os seus não o receberam, mas outros receberam. E aqueles que o receberam foram feitos filhos de Deus. É por isso que muitos saem da igreja da mesma forma como entrou. Mas comigo e com você, se assim você crer, você vai sair diferente. Aleluia. Então a alegria é um atributo comunicável de Deus, aquele que nos permite refletir o caráter de Deus em nossa vida. Ele nos ungiu, está lá no Antigo Testamento, ele nos ungiu com óleo de alegria, Salmos 45, 7. Óleo de alegria em vez de pranto, está lá em Isaías 61, 3. Em vez de pranto, alegria. A sua boca deve se encher de riso, Salmo 126. Salmo 126 diz isso, né? Diz que quando aquele povo voltou de Sião, estava escravizado lá, e disse, ei, nós ficamos como quem sonha, a nossa boca se encheu de choro. Hein? Não, a nossa boca se encheu de riso. E as pessoas olhavam para ele e diziam, grandes coisas fez o Senhor por eles. Diga, eu estou no meio deles. Aleluia. Aquele que governa nos céus ri dos nossos inimigos. Está lá em Salmos 2,4. Aquele que governa nossas vidas, quem é que governa? Deus. Aí está dizendo aqui, aquele que governa nos céus ri. Outras versões diz, e zomba dos seus inimigos. Quais são teus inimigos hoje? Não sei, não precisa ser dizer. Talvez seja uma enfermidade, talvez seja um problema financeiro, talvez seja um problema no trabalho, talvez seja um problema de relacionamento, talvez seja um problema no casamento. Aí Deus diz, sejam meus imitadores como filhos amados. Quando Deus viu os problemas, os inimigos, ele fez o quê? Riu. Então por que você não ri também quando ele chega? Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Olha para seu irmão e diga, ha, ha, ha. Oh, aleluia. O riso é sobrenatural, querido. Aleluia. Glória a Deus. Gênesis 21, 6. Olha só que tremendo. Gênesis 21, 6, Abraão e Sara não podiam mais ter filhos. Quantos sabem dessa história? Tinha quase 100 anos de idade, né? Mas Deus resolveu fazer uma visita para eles e disse que eles iam ter um filho. Aí ela riu como Wanda riu agora. E Sara disse, Deus me encheu de riso. Está na NVI. Deus me encheu de riso. E todos os que souberem disso, rirão comigo. Ei, Deus está gerando alguma coisa na sua vida esta noite, então somente ria no Espírito. Comece a rir no Espírito e receba a cura. Deixa eu dizer uma coisa, o nosso apóstolo que voltou para o Senhor, o nosso apóstolo Guto, Buddy, nosso apóstolo Buddy, né? Ele teve um problema renal, pedras nos rins, né? E ele passava por intensas dores. E ele resolveu entrar no banheiro e lá dentro, com intensa dor, ele começou a rir. Você sabe o que aconteceu? De repente ele estava dando aquelas gaitadas boas e gostosas. As pedras foram expelidas. Porque há uma cura através do riso.
E eu vou te provar isso até cientificamente. Aleluia. O riso libera o poder da ressurreição que derrete a doença. O riso libera um poder de ressurreição que derrete a doença. E esse poder que veio do riso, ressuscitou o útero de Sara. E pela fé, ela concebeu Isaac. Deus quer conceber Isaacs hoje aqui, esta noite. Aleluia! E todos irão rir com você. Aleluia! Você está aqui ou já foi para casa? Aleluia! Glória a Deus! Hebreus 1:9, na NVT, diz assim: amas a justiça e odeias o mal. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu. Diga, eu fui ungido. Derramou sobre ti o óleo da alegria, mais do que sobre qualquer outro. Você não se alegra com isso, não? Quando você aceita Jesus, o Espírito Santo te ungiu com unção. Unção é poder. Aleluia. É virtude vindo da parte de Deus. Era um óleo que antigamente se colocava sobre as pessoas. Não era? Mas hoje esse óleo está dentro de mim, dentro de você, trazido pelo Espírito Santo. Você nunca pode dizer, eu não posso rir. Pode sim, porque o capacitador habita dentro de você agora. É Ele quem capacita você na instrução da alegria. Rapaz, não olha para essa circunstância. Olha para a confiança que você tem em Deus. E quando você diz, eu confio em Deus, pois então eu não estou vendo, eu vou apenas rir. A alegria mora permanente dentro de nós. Ela é a base da vida cristã. Sabia, talvez você venha a desconhecer isso até hoje. Amém? Amém? Você está aqui? Amém. Aleluia. Deus quer que você conheça os segredos dele, que já estão disponíveis. Não é? Não tem mais algo escondido. Deus, através do Espírito Santo, deixou de tornar oculto aquilo que era oculto. Para nós agora foi revelado. Tem alegria para você, tem cura divina para você, tem poder para você, tem graça para você, tem prosperidade para você. Aleluia! Diz, pastor, como é que eu sei que essa alegria está dentro de mim? Eu vou mostrar na palavra que já está dentro de você. Aleluia, Romanos 14:17, lá na NVI, Romanos 14:17, diz assim: porquanto o reino de Deus não é comida nem bebida, é o quê? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O que é o reino de Deus? Agora deixa eu trazer uma novidade para você. Lucas 17:20 e 21. Aleluia. NVT. Certo dia os fariseus perguntaram a Jesus: quando virá o reino de Deus? Jesus respondeu: o reino de Deus não é detectado por sinais visíveis. Não se poderá dizer, ele está aqui ou está ali, pois o reino de Deus está em vocês. O reino de Deus já está em, aqui na minha está dizendo NVT, não, está entre vocês. Aqui na minha está dizendo está em vocês. É outra versão, né? Tem uma versão NVT 23, que é uma mais avançada. Então, se o reino de Deus é justiça, paz e alegria, esse reino está onde? Está dentro de mim e de você. Então, dentro de mim e de você já tem justiça, paz e alegria. Mesmo sem você querer, aceitando Jesus, já está dentro de você agora. É por isso que eu digo que se você não se dispuser a buscar a palavra, a tomar posse da palavra, a fazer com que essa palavra desça no seu espírito, querido, você nunca vai descobrir os benefícios que tem da parte de Deus para você. Aleluia! Mas
Mas por que Deus nos fornece alegria então? Você já se perguntou? Talvez por desconhecimento, ignorância, a gente pode até dizer, né? Rapaz, se a gente já tem alegria, para que Deus dá alegria? Porque tem duas diferenças, a gente já falou aqui. Uma alegria natural, que não vem de Deus, vem de você mesmo. Mas tem uma alegria sobrenatural, que vem de Deus e agora está em você. Aleluia! Por que é que Deus nos fornece? Porque Deus sabe da importância, da força que tem na alegria. É um poder para vencer embutido dentro dessa alegria. Ei, veio dentro desse pacote da alegria um poder sobrenatural. Que você talvez não descobrisse a dimensão do que é esse poder através de você. Portanto, a partir de hoje, não ache ninguém doido quando ele começar a rir sozinho do seu lado. Ou você vê no mesmo ônibus que você está andando, alguém kkkkkk, ri, ha, 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 ha. Ele está recebendo alguma coisa da parte de Deus ali. Às vezes tem pessoas que... Depende da história que vai contar, né? Talvez você amanheça o dia, rapaz, nada está dando certo para mim, né? Você já começa a falar incredulidade. Não é assim? Mas você que já tem a palavra, já não vai responder dessa forma. Né? Não vai dar certo, aí você, já estou sentindo cheiro de milagre. Alguma coisa vai acontecer aqui, o diabo vai ser envergonhado. Aleluia! Deus quer te dar livramentos. E por antecipação, Ele quer trazer revelações para você. Aleluia! Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que você pede ou pensa. A alegria é uma resposta de algo que já está em nós, já habita em nós. Vou dizer de novo, a alegria de Deus é uma resposta de algo que já está em nós. Quem está entendendo? Aleluia! Deus trabalha com respostas. Se Ele lhe deu fé, qual é a resposta que Deus quer ter de você? A prática da fé. Não é assim? Se Deus te deu alegria, qual é a resposta que Deus quer ter de você? Ir pela fé. Aleluia! O fruto da alegria é o riso, queridos. Aleluia! Glória a Deus. Então, a alegria natural é movida pelas coisas naturais, pelo que se vê e se sente. É preciso um motivo natural para ativá-la. Agora, a alegria sobrenatural está acima da natural e é movida pelo que não se vê. E é pela fé. Ela é ativada exclusivamente pela fé na palavra de Deus, independente daquilo que você sente ou vê. Aleluia. Você está crendo ainda que Deus vai fazer algo hoje? Amém. Então dê um sorriso aí. A alegria é um fruto do Espírito recriado. Amém? Eu queria até... existe uma polêmica, né? Que as pessoas falam, diz o fruto do Espírito, aí coloca o fruto do Espírito com E maiúsculo, né? Quando a gente entende, quando é E maiúsculo, trata-se do Espírito Santo, não é assim? Quando é um E minúsculo, trata-se do Espírito recriado. Mas você sabia que houve uma colocação, eu não vou dizer aqui de errada, mas alguém recebeu uma revelação e colocou com outro entendimento. O grego, quando ele foi escrito, quando a Bíblia foi escrita no grego, toda ela foi escrita em letra maiúscula. Amém? Então depois foi se tirando, aí teve-se um entendimento, né, um pouco distorcido, de que aquilo é o Espírito Santo. Quer ver? Você imagina comigo. O fruto do Espírito é paz, amor, alegria, domínio próprio. Se a Bíblia diz que Jesus é a árvore e nós somos o quê? Os ramos. Quem é que tem que frutificar? Somos nós ou o Espírito Santo? Olha. Já tem uma resposta aí. Não é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o capacitador.
de fazer com que o fruto do Espírito ele possa se manifestar na sua vida. Mas é através de uma ação de fé. É pela fé. O que Jesus requer de nós? Fruto, frutificar. O fruto do Espírito foi nos dado para trazer crescimento pessoal, individual. Os dons são diferentes. Às vezes as pessoas misturam frutos com dons. Dons é algo que é de Deus, que nos foi emprestado para fazer a obra dele e beneficiar o outro, não nós. Mas o fruto é para nós. Então ele nos deu o fruto do Espírito. É exclusiva dos nascidos de novo. Tem alguém nascido de novo aqui? Aleluia! Então nós imaginamos, como eu já falei aqui, de Paulo escrever uma carta, né, que a gente chama Carta da Alegria, em plena prisão. É uma prova de que Deus não vê dificuldades e sim soluções. Paulo escreveu uma carta de dentro da prisão, dizendo para os irmãos: alegrai-vos, eu vou dizer outra vez, abram seus ouvidos, alegrem-se. Aleluia. Aquilo que as pessoas viam como dificuldade, Deus estava vendo uma solução através de Paulo. Paulo estava afirmando isso. Aleluia. Ele não pediu para os irmãos orarem para ter alegria. Ele disse isso. Pessoal, eu estou aqui na prisão, orem aí para que eu tenha alegria e vocês também. Não, ele disse não, ele disse uma ordem, ele deu uma ordem. Alegrem-se. Vou dizer de novo, alegrem-se. Ei, despertem dessa dificuldade. Essa dificuldade não vai te afundar. Essa dificuldade não vai deixar você prostrado. Porque maior é o que habita dentro de você. Aleluia. Ele deu uma ordem, alegrem-se sempre no Senhor. É uma ação da nossa fé e não do Espírito Santo. É uma resposta nossa. Aleluia. Agora Paulo disse inspirado pelo Espírito Santo, é claro. Não é verdade? O Espírito Santo é aquele que veio verdadeiramente dar completude àquilo que Deus já fez. Ele veio nos ajudar a frutificar. Alegrar-se, baseado na palavra de Deus, é concordar com o que ele disse. Alegrar-se com a palavra de Deus é concordar com o que ele diz. Então, quando eu estou rindo de algo que talvez possa ser impossível para alguém, eu tenho uma concepção, uma consciência, uma convicção de que a palavra que Deus disse vai acontecer. Quantos estão nessa mesma posição que eu? Rapaz, se Deus falou, tchau. Está falado, está escrito. Paulo disse em Filipenses 4, 12 e 13, diz assim: eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo. É um segredo, ele aprendeu um segredo. Ei, Deus tem um tesouro para mim e para você, mas você precisa aprender a descobrir esse segredo. Um segredo maravilhoso que Deus tem para você. Viver uma vida sustentada pela palavra de Deus. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito, passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Diga comigo, tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Sabe, queridos, existem, segundo a ciência, benefícios quando você ri. E eu vou dizer aqui o que eu vi numa revista científica. Segundo uma pessoa entendida disso, Melissa Breyer, ela mostra que acontece fisiológica e psicologicamente quando uma pessoa ri. Olha o que é que acontece com ela. Reduz a pressão arterial, aumenta o fluxo sanguíneo vascular, aumenta a oxigenação do sangue, exercita os músculos do diafragma, os músculos abdominais, os músculos faciais. Isso é naturalmente falando, a ciência dizendo. Ou seja, descobriram que quem ri vive melhor.
Meu Deus do céu. Aí descobriram assim uma terapia do riso chamada risoterapia. Tem até nome, ó. Risoterapia. Se há benefício no riso natural da ciência, que a ciência fala, o que dizer do riso sobrenatural? O riso sobrenatural se baseia na palavra de Deus. Com ele alcançamos benefícios espirituais, emocionais, físicos, financeiros, familiares, profissionais. Aleluia. Smith Wigglesworth disse que a fé ri das impossibilidades. Qual é a impossibilidade que se apresentou para você? Ria somente aí. Isso. Aí. Algo está sendo movido pelo sobrenatural de Deus. Então, como Paulo, nós devemos aprender a rir de todas as situações, queridos. Devemos nos render à alegria do Espírito Santo e receber essa força, né, que a gente precisa para vencer todas as dificuldades. Foi para isso que Deus nos deu a alegria, porque a alegria ajuda a vencer a você a vencer a dificuldade. Qual é uma dificuldade diante de Deus? Oi, você está aqui? Tem alguma dificuldade para Deus? Ele é soberano, Ele pode tudo. No entanto, nós devemos aprender a vigiar e guardar essa alegria para não sermos roubados pelo diabo, né? A gente está falando aqui, o que tem roubado a sua alegria? Uma dor, uma notícia que chega que você acolheu, talvez até uma notícia falsa, né? Chega para você e você acolhe e muda o semblante de uma hora para outra. É uma discussão que você tem com o irmão, ou em casa com alguém, muda o semblante, né? Na mesma hora. Queridos, a gente tem que aprender a viver contente. Nós devemos aprender a não se deixar ser levado pela tristeza, porque ela é como uma correnteza, ela pode te levar para profundidades e pode te fazer naufragar na fé. Aleluia! Satanás é especialista em tentar nos roubar, mas o seu alvo favorito não é seu bem material, é a sua alegria. Você triste não faz nada que preste, você triste não dorme, você triste se mantém inquieto, sem esperança, desanimado, mal-humorado. É ou não é? Aleluia! Por isso que o seu papel é desenvolver essa alegria de Deus que já está dentro de você, não precisa mais você pedir. Já está dentro. Aleluia! Às vezes a gente é roubado até sem perceber. Não é assim? Naturalmente falando é assim, né? Às vezes você está sentado num canto almoçando, com o celular de lado, de repente você vai pegar um papel, volta, o celular não está mais nem lá, você nem viu. Levaram o seu celular. O diabo faz isso também, sem você perceber, ele está te distraindo, está roubando, furtando algo de você. Para trazer tristeza para você. Porque você triste não vai para canto nenhum, vai ficar lá no círculo. Aleluia. E Deus querendo que você prospere. Você confia em mim, ande. Você confia em mim, sorria. Você confia em mim, avance. Aleluia. Outras vezes nós somos roubados por negligência e também por não sabermos lidar com o ladrão da alegria. Aleluia. Mas afinal, o que tem roubado nossa alegria? Eu botei 4 pontos aqui, bem simples. Tem uma variedade grande demais de pontos que, se você estudar a palavra, vai chegar para você aquele que pode roubar a sua alegria. Não é assim? Eu já falei de algumas coisas no começo aqui. Até um time seu que perde, você pode cair nessa onda e ficar triste, e nem para a igreja você vai. Não é assim? É assim ou não é? É, só alguns disseram, né? Então, o ponto 1 que eu botei aqui, que pode roubar a sua alegria, é quando você tem uma ira impiedosa. O que é ter uma ira impiedosa? A Bíblia não diz que é pecado se irar, mas diz que é pecado quando você vai além de uma simples ira. Não é assim?
O que é uma ira impiedosa? É uma raiva, um espírito de vingança, expressão de insatisfação diante da vida. A gente começa logo a murmurar. Isso rouba a tua alegria. Não tem como você se animar, se alegrar. Não tem como você se manter confiante. Lembrar que Deus não disse, como eu já falei, para não irarmos, e sim o que fazer com essa ira. Não é? Você pode se chatear. Você pode ficar irado, mas o que é que você vai fazer com essa ira? Vai deixar ela se enraizar dentro de você, provocando mágoa, trazendo ressentimento? Claro que não, lance isso fora. Ei, aquilo foi só naquela hora, eu quero até te pedir perdão pelo jeito que eu me dirigi a você, pelas palavras que eu disse, me perdoa, isso não é de mim mais não. Aleluia. Aleluia. Efésios 4, 26 e 27, na NVI, a Bíblia diz: quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não dê lugar ao diabo. Olha só. Onde você dá lugar ao diabo? Onde você é roubado por ele? Quando você se ira e começa a pecar. Quando você peca e diz, eu vou me vingar, não vai ficar assim não. Né? Na primeira queda, tropeço do irmão, e você quer fazer uma festa, essa é uma alegria falsa. Isso é um espírito de vingança que não é de Deus. Efésios 4, 26 diz, é normal ficar com raiva, lá na mensagem. É normal ficar com raiva. É claro que vocês sentem raiva, mas não alimentem vingança no coração. Não deixem que a raiva domine muito tempo. Resolvam o problema antes de dormir. Não deem mole para o diabo. Não deixem que ele prejudique a vida de vocês. A ira movida pela fúria, pela vingança, vai nos levar a um sentimento de dar o troco. Aleluia. Glória a Deus. Eu tive essa experiência em casa no começo da minha vida cristã mesmo, e muito antes também. E quando a gente discutia, eu discutia com Sinelândia, às vezes eu passava 3, 4 dias sem falar com ela. O orgulho, né? Aquela coisa juntando mágoa e ressentimento, a ponto de explodir. Hoje eu aprendi a perdoar. Eu aprendi a não ficar com essa soberba que não é minha e nem é de Deus. Soberba é do diabo. Orgulho é do diabo. Ah, ele tem que vir falar comigo. Foi ele quem começou. Falo você, que é o mais maduro. Você será muito mais abençoado do que ele. Aleluia. Devemos compreender que Deus é o defensor dos nossos direitos. Se Deus disse que vai vingar por você, é porque Ele vai defender os seus direitos. Só que Deus não vinga como eu e você queremos vingar. Deus é misericordioso. Ao invés dele vingar-se como nós nos vingamos, aprendemos a nos vingar na vida natural, Deus vai promover você. Vou dizer de novo. Ao invés de você se vingar, como se vingaria quando era do mundo, Deus vai promover você para você ficar caladinho. E passar na frente de quem te ofendeu e nem olhar. Se achando. Se achando, ai, papai está aqui comigo, ele é o meu promotor, ele é o meu defensor, ele defende os meus direitos. Isaías 61, 7 e 9, estou já terminando. Isaías 61, do 7 ao 9, lá na NVI, diz assim: em lugar de vergonha que você sofreu, em lugar de vergonha que sofreu, o meu povo receberá uma porção dupla. Alguém te ofendeu, te deixou envergonhado, em lugar de vergonha que você sofreu, Deus te dará uma porção dupla. Ao invés de humilhação, Ele se regozijará. Sabe o que é se regozijará? Se alegrará em sua herança, pois herdará porção dupla em sua terra e terá alegria eterna.
Porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e toda maldade. Deus odeia o diabo, esse ladrão. Aleluia. E ele quer roubar você, se assim você deixar. Em minha fidelidade os recompensarei, e com eles farei aliança eterna. Seus descendentes serão conhecidos entre as nações. Oh, glória! Vou dizer de novo, os seus descendentes serão reconhecidos, seja lá onde você passar. E todos os que virem seus descendentes reconhecerão que eles são um povo abençoado pelo Senhor. Diga, minha descendência será reconhecida na terra como o povo mais alegre do mundo. Porque eu, o Senhor, sou o pai deles, sou o advogado deles, sou o defensor deles, sou o comandante deles. Aleluia. Glória a Deus. Nós devemos, queridos, nos deixar ser tratados pelo temperamento explosivo, com o fruto do domínio próprio. Seja rápido em perdoar. Aleluia. O segundo ponto, nós falamos da ira, né? Falamos da ira, que ela não pode ir além do que é normal. E agora eu falo do segundo ponto, que se diz respeito às obras da carne. São os ciúmes, as invejas, as comparações. E Tassi hoje estava ministrando aqui sobre uma palavra poderosa, trouxe para nós. E ele estava falando desse tópico, de você querer se comparar a alguém. Ei, queridos, isso vai roubar a tua alegria. Seja você mesmo, você tem uma identidade. Aleluia. Deus preparou algo individualmente para cada um de nós. E quer que você desenvolva a sua individualidade com Ele. O seu dom, que é diferente do outro dom, e foi dado para outro. Comparações, queridos, não são nada e não tem a ver com Deus. Tiago 3,16, NVI, diz: pois onde há inveja, ambição egoísta, aí há confusão em toda espécie de mal. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensível, cheio de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Gálatas 5, 24 até o 26, diz: os que pertencem a Cristo já crucificaram a carne. Tem alguém que pertence a Cristo aqui? Amém. Você já crucificou a sua carne. E com suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Ponto 3, um espírito de descontentamento. Rapaz, quanta gente descontente tem por aí. Quanto murmurador que tem por aí, dá vontade até de se esconder quando ele aparece. Meu Deus, você gosta de sentar perto de uma pessoa que é negativa do começo até o fim. Parece que ele tem uma manivela assim. Até você pegar também. Meu Deus do céu, um espírito insatisfeito com tudo. Tem gente que é insatisfeita com tudo. Já recebeu mais e mais de Deus, ainda continua dizendo: ah, se fosse de 4 portas. Ah, se fosse azul. Ah, se fosse sei lá, meu Deus do céu. Quanto descontentamento, isso é pecado, rapaz. Aprendemos então a sermos gratos em tudo. A Bíblia diz: deem graças em tudo. Em tudo seja grato a Deus. E o último ponto são as más associações. Com quem você tem andado? Com quem te edifica ou quem te bota para baixo? Você deve se associar com aquele que te puxa para cima, não que te puxa para baixo. Tem jeito não, não consigo não. Ei, não aconteceu comigo, vai acontecer contigo. Ele é o dono da bola. Aí quer que você seja também. Deus quer que você saiba que nunca é tarde para o seu milagre. Somente ria. Perder a bênção. Diga
Então o louvor vem até aqui, queridos. Hoje nós vamos sair conscientes que existe uma alegria sobrenatural. Nós podemos até cantar isso, né? A alegria sobrenatural. Nós estávamos cantando sobre isso, né? A presença de Deus nos traz alegria. Amém? Na presença do Senhor, todo pranto se desmancha. Porque a alegria de Deus é sobrenatural, não é natural. Eu quero que você fique de pé nesse instante. Aleluia. Quero te fazer um convite. Nessa noite tão especial, tão importante, a minha vida mudou com essa palavra. Talvez você diga, mas pastor, com uma palavra dessa, tão simples, sim, é uma palavra simples. Mas se acolhida com mansidão, ela faz um estrago grande na pretensão do diabo. Ei, o diabo vai fugir de você esta noite, sabe por quê? Porque agora você sabe que a alegria do Senhor é sua força. Nada vai demover você da posição que Deus já te colocou nas regiões celestiais. Ao lado de quem? De Jesus. Aleluia.